Stop! 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 Caraca, velho. Esqueci de falar. Rapaz, não pode respirar isso não, velho. É, brabo. Você tem que usar uma máscara. Para você poder fazer esse trabalho aí, você precisa usar uma máscara. E você precisa estar com seu óculos de proteção para você estar fazendo uso da maquita. Com certeza. O que acontece aqui é o seguinte, gente. Olha, muita coisa que acontece aqui. Essa telha aqui, ela não é a telha do amianto, porque hoje em dia o amianto já está proibido. Essa telha aqui, então, ela não é uma telha de amianto. Mas mesmo assim, as partículas, você ficar respirando essas partículas não é bom. Lá na Fundação Oswaldo Cruz, eu fiz um curso na Fundação Oswaldo Cruz, no qual a gente falava muito da questão do amianto. Então, o amianto, ele leva às vezes 30, 40 anos para aparecer o câncer causado pelo amianto. Porque no que você respira o amianto, as partículas que de repente elas ficam seguras lá no seu pulmão, o que vai ocorrer? O seu pulmão identifica aquilo ali como sendo um órgão estranho, uma coisa estranha que está dentro do seu corpo. O seu pulmão identifica aquilo, as células protetoras do seu organismo identificam aquilo, então elas vão lá e elas fagocitam aquilo, é o processo de fagocitose. Que é o seguinte, o que é fagocitose? Ela chega, as tuas células envolve aquela partícula de amianto lá dentro do teu pulmão, tá, opa, pera aí, vamos tampar isso aqui, elas vão tampar aquela partícula, só que aquela partícula de amianto, com o tempo, matam aquelas células, e no que elas matam aquelas células, o teu organismo identifica que lá dentro tem um bolinho de célula morta, uma coisa, aí ele vai lá e ele constrói de novo uma capa protetora naquilo, e aí de novo aquela coisa que está lá dentro torna a matar as outras células, e aí aquilo consequentemente vai se transformando num câncer que leva anos para se formar, e muitas vezes as pessoas ainda nem sabem por que se formou esse câncer, porque pensa assim, poxa, eu nunca trabalhei com amianto, eu nunca mexi com amianto, mas às vezes, nesse simples processo de cortar uma telha, de conviver no meio do amianto, criança brincando de quebrar amianto, tem crianças brincando, aqui as crianças estão pegando telha de amianto, caco de telha de amianto, brincando com amianto, não deixe as crianças brincarem com caco de telha de amianto, pelo amor de Deus. E outra coisa, se vocês puderem, vai despachando essas telhas de amianto para um lugar onde que elas não deveriam voltar para o retorno. Isso é gravemente a questão do acidente com amianto. Tem essa história, que é a história, inclusive uma delas contada pelo doutor lá na fundação, que ele teve um paciente que teve um problema de câncer. E foi conversando com o paciente, tentando identificar, porque o paciente exatamente nunca trabalhou com amianto. Então, como que esse paciente tinha câncer de amianto? Simples. A mãe dele fazia café com bolinho e ele ia para entregar o café com bolinho lá para os trabalhadores da fábrica de lá, da fábrica de telha, né, da Eternit, da fábrica da Eternit. O papo foi esse. E aí que o camarada que foi lá, que ia lá servir café, e durante muitos anos, ele brincava lá nos pátios da fábrica, ele brincava lá, então ele conseguiu contrair o câncer que foi aparecer nele depois de mais de 40 anos de idade. Aí que foi identificar que quando ele era criança, a mãe dele ia servir o café lá e ele ia junto, ele ficava brincando lá no pátio da fábrica. Então, é para você ver a gravidade que é a questão do amianto. E outras histórias, e várias histórias de amianto. Inclusive lá na Bahia, tem uma cidade lá na Bahia que é totalmente condenada, um local lá de onde extraía amianto, e a fábrica pegou e não está mais lá no local. Hoje em dia lá tem uma cidade que me falaram que inclusive usaram amianto até para construir parede. É uma coisa fora de sério, que as pessoas estavam até andando de barco onde que fabricava, onde que era a extração do amianto. Isso lá onde que... é muito, muito sério o problema do amianto. Tomem cuidado. Não deixe as crianças brincarem com amianto. E pam, pararam, pam, pam. Falando de uma promessa de desenvolvimento e emprego que acabou deixando tristeza e sofrimento em Bom Jesus da Serra, no sudoeste do estado. Pois é, Jéssica, a exploração de uma mina de amianto durante 30 anos atraiu muita gente que adoeceu ou perdeu parentes
por causa da exploração da jazida. 50 anos depois, a mina desativada ainda é um risco para a população. A jazida de São Félix está localizada no município de Bom Jesus da Serra, no sudoeste baiano, a cerca de 460 quilômetros de Salvador. A jazida teria sido a primeira mina de exploração econômica de amianto no Brasil. Hoje está desativada. Seu Juvenal, de 65 anos, conhece bem cada pedacinho desse lugar. Trabalhou por aqui durante 2 anos. O ex-minerador ficava na usina de minério e martelando as pedras para colocar a dinamite. Naquela época, seu Juvenal não sabia dos riscos do amianto para a saúde. Usava algum equipamento de segurança? Muito fraquinho. Só um negócio, uma tampazinha, mas muito pouca. Quando a gente chegava em casa de noite, que ia escarrava com coisa que era um bolo de barro que saía do pulmão da gente. Ex-mineradores foram os mais expostos ao amianto. Seu José perdeu o pai. Ele não tinha respiração, não aguentava andar e foi secando. A chegada da SAMA, Sociedade Anônima de Mineração de Amianto, a Fazenda São Félix, transformou o município de Bom Jesus da Serra, no sertão baiano. Por aqui, a empresa francesa ergueu uma vila, onde morava metade dos seus 400 funcionários. O local ganhou uma escola, sala de cinema e até uma pista de pouso. Hoje, da Era de Ouro, só restou a triste lembrança. Nós estamos agora no local onde o amianto era explorado. Tudo isso aqui era ocupado por homens e máquinas entre os anos de 1937 a 67. Hoje ninguém mais trabalha aqui. São 700 hectares de área, o equivalente a 700 campos de futebol. Mesmo desativada há 50 anos, a mina continua sendo um risco aos moradores da região. Grande parte da área está tomada de rejeitos de amianto. Nós temos aqui milhares ou milhões de toneladas de detritos de amianto, né, onde você pode pegar qualquer resíduo desse de pedra, você encontra fibra, né, e essa fibra, pelo fato de ela ser minúscula, ela ser microscópica, transparente e oca, ela passa então a flutuar com muita facilidade. E isso então prejudica toda a comunidade do entorno. A escavação foi tão profunda que atingiu o lençol freático, deixando essa bela paisagem. O cenário é um contraste com a região castigada pela seca. Claramente um crime ambiental, né? A empresa Eternit mandou uma nota dizendo que a atividade desenvolvida pela SAMA era regulamentada e foi encerrada de acordo com a legislação vigente na época. A empresa informou ainda que recorreu da decisão da Justiça.